Jai. Bom, Hare Krishna é Mahotsav, Srila Gurudeva, né? Uma vez, Sri Nanda Sunu Brahmachari, depois conhecido como Srila Bom Maharaj, Srila Guru Maharaj, foram visitar um grande chefe de família, discípulo de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, que se chamava Vaikunta Babu. Ele tinha um filho de 11 anos de idade, o qual estava muito atraído pela associação dos Brahmacharis. Então, Srila Guru Maharaj disse a seu irmão espiritual, o pai do menino, o qual esperava que o filho fosse um fazendeiro rico, um doutor, etc. O Gurudeva disse, seu filho é muito extraordinário, ele está passando todo o seu tempo conosco, ele não sai para brincar com os outros meninos da sua idade? O pai disse, não, desde criança ele tem sido assim, ele está profundamente atraído por Harikata. Enquanto falava assim do seu filho, ele ficou emocionado e começou a chorar. Ele perguntou, por que você está perguntando a respeito do meu filho? Você gostaria de levá-lo para a sua missão? Srila Maharaj respondeu, nós gostaríamos muito de ter um menino como ele em nossa missão. O pai disse, então, que assim seja, leve-o com você. O pai não quebrou sua promessa. Quando chegou o momento dos Brahmacharis partirem, entregou o seu filho como havia prometido. Seu Gurudeva disse depois, foi muito surpreendente ver a felicidade que os pais enviaram o seu filho de 11 anos de idade a viver na mata. Esse incidente me fez recordar a mãe de Dhruva Maharaj, a qual vestiu Dhruva com suas próprias mãos e o enviou para a floresta para meditar em Krishna. O Srila Prabhupada desenvolveu um grande afeto por ele, né? Pelo garoto. Mais tarde ele foi conhecido como Sri Radharaman Brahmachari e depois, posteriormente, se tornou um grande sannyasi, pregador, Srila Bhakti Kumud Shanta Maharaj. Bom, em 1925, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta organizou seu primeiro Gaura Mandala Parikrama com seus discípulos. Centenas de devotos esperavam encontrar com ele e todos juntos irem aos locais sagrados de Gaura Mandala. Guru Maharaj também estava ali, enquanto os peregrinos foram a Keturi, o local de nascimento de Srila Narottama Das Thakur. Eles pararam em um local denominado Godagari Ghat. Bom, nesse momento, né, chegou um telegrama endereçado a Gurudeva. Né? Seus empregadores diziam, seu serviço não é mais necessário em nossa empresa. Essa notícia não causou nenhuma surpresa, muito tempo antes. Srila Gurudeva queria abandonar o seu emprego, mas a comissária portuária tinha recusado seu pedido e sugeria, ao invés disso, que ele aceitasse uma licença. Nesse momento, eles também tinham garantido uma licença para ele, né, que ele procurasse essa licença. Srila Prabhupada sugeriu a Gurudeva, você deveria voltar a Calcutá e pedir a licença. Então, Gurudeva se jogou aos pés de Srila Prabhupada, dizendo, por favor, Srila Prabhupada, não me peça para voltar para o meu trabalho outra vez. Eu não posso me dedicar completamente em minha vida devocional se eu tenho trabalho fora do templo. Por favor, permita-me servi-lo sem nenhuma distração. Srila Prabhupada sorriu. O serviço devocional, ele sorriu, né? E aí foi. Bom, em 1928, enquanto vivia no templo, o pai de Srila Guru Maharaj veio visitá-lo. Estando muito ocupado com seus serviços, ele não tinha muito tempo para estar com seu pai. Srila Prabhupada era muito atencioso e afetuoso com os membros familiares dos devotos que viviam na mata. Quando ele soube que Gurudeva estava muito ocupado com os seus serviços no templo, ele se dedicou de maneira muito afável a atender o pai de Gurudeva. Quando Chakravarti Mahashai, o pai de Gurudeva, estava indo embora, ele disse a Gurudeva, seu Gurudeva cuidou muito bem de mim, não existe nenhuma dúvida a respeito disso, você é meu filho mais velho, você não passou tempo suficiente comigo, eu não espero nada de você, mas você deveria vir e ver a sua mãe em algum momento, se você não faz isso, ela se atirará dentro do rio. Mesmo depois que Gurudeva recebeu a carta, na qual ele informava que o seu pai havia morrido. Ele chorou muito, mas continuou o seu serviço. Em seguida, sua mãe
Rangini Devi foi visitá-lo no templo, junto com sua prima, chamada Bardi. Bardi entrou na mata primeiro, quando viu que ele dormia em uma cama com o mosquiteiro, começou a castigá-lo. Que tipo de sábio é você? Você até tem uma cama com o mosquiteiro para protegê-lo. Seu pai morreu pensando em você e aqui você está tentando ser um santo enquanto dorme na cama com o mosquiteiro. Gurudev permaneceu quieto e não respondeu a essa crítica. Ele pensou consigo: Bardi costumava cuidar de mim quando eu era criança. Ela pode dizer o que quiser. Então, Rangini chegou. Quando ela viu Gurudeva, não disse nada e começou a chorar. Vendo isso, ele ficou extremamente emocionado. Antes de sair, sua mãe disse-lhe: eu não espero nenhuma coisa de você, mas por favor, venha me ver antes que eu morra. Além disso, Bardi disse a respeito do estado de pobreza da sua família. Nesse momento, seu jovem irmão Nani Gopala não tinha trabalho, sua família passava por uma difícil crise financeira. Bom, quando seu Prabhupada escutou do apuro que passava a família de Gurudeva, ele o chamou e disse-lhe: por favor, aceite um pouco de dinheiro da gráfica e envie para sua família. Escutando isso, Gurudeva ficou sobrecarregado com sentimentos emotivos e disse: Prabhupada, sua afeição para mim é ilimitada, mas por favor, não me peça para mim aceitar dinheiro da mata para enviar à minha família. Por favor, permita-me ter um trabalho de meio período fora do templo. Então, eu poderia enviar dinheiro para eles. Eu não permitirei que meu serviço seja interrompido de maneira nenhuma, mas, por favor, eu imploro a você, não me peça que aceite algum dinheiro do templo. Srila Prabhupada disse afetivamente, mas muito relutante. Então, faça o que você quiser. Estava claro que pelo tom de sua voz que aquilo não era o seu desejo. Então, desde então, o Sr. Gurudev teria que trabalhar mais duro agora, mas mesmo assim ele aceitou um trabalho como professor. Bom, Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj foi sempre aficionado por ler e escrever. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta difundiu muito que Gurudeva tinha um apego profundo pelas escrituras. Essa foi uma das razões pela qual o manteve no departamento editorial. Outra razão era que o seu domínio em bengali e sânscrito também, né? Seu Prabhupada encorajou a ter uma excelente compreensão da escritura Vaishnava, reconhecendo seu talento literário, seu conhecimento das escrituras. Seu Prabhupada deu-lhe o título de Prarthana Vidyalankar, né? Aquele que é adorado pelo conhecimento das escrituras ancestrais. Bom, aí tem um acontecimento aqui em Nova Dvip, uma associação, né, entre dos Vaishnavas, que estava sendo feito no Yoga Pit, em Mayapur, né? Então aí tem um extrato aqui que vai falar Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, falando de Gurudeva. Né? Era uma associação de vários Vaishnavas, uma coisa muito importante. Eu quero dizer à audiência a respeito de uma joia. Essa joia é chamada Prarthana Vidyalankar Pandit Sripad Pramod Bhushan Chakravarti, mais tarde conhecido como Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele é um editor altamente qualificado da única revista representativa de Sridham Navadvip, a mensagem transportadora de Vaikunta, Dainik Nadia Prakash. Aqueles que são experientes nessa matéria conhecem a responsabilidade que essa posição demanda em editar um jornal diariamente, mas Prarthana Vidyalankara Prabhu tem tomado toda essa responsabilidade em sua própria cabeça, está demonstrando um exemplo extraordinário de serviço incansável. Ele não é um editor assalariado. Não é que ele é uma pessoa insincera, inescrupulosa, a qual escreve uma coisa no papel e faz outra coisa. Sua sabedoria não é aplicada apenas para aconselhar aos demais. Ele é um sábio, qual a sua consciência é iluminada pelas Escrituras, o qual pratica o que ele prega, tendo abandonado o desfrute dos sentidos para servir a Krishna, sendo um Mahapurusha Bhagavat. O que ele escuta do seu Gurudeva, ele transcreve nos seus escritos e segue isso em sua vida pessoal, em todos os seus sentidos. Prarthana Vidyalankara Prabhu tem demonstrado o ideal das injunções védicas. Na minha vida pessoal, eu estou endividado com ele
de diversas formas. Eu estou sempre encantado pelo seu exemplo de sacrifício, renúncia e serviço ao seu Gurudeva. Bom, então é Tirobhava Mahotsav, parte 2. Bom, qualquer serviço que era realizado na Gaudiya Mata, por mais duro que fosse, se tornava suavizado pela presença de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Ali sempre havia uma atmosfera de muita alegria, apesar de existir um clima de muita austeridade, seriedade e estrita disciplina. Srila Prabhupada era muito afetuoso com todos os seus discípulos e a afeição que eles tinham um pelos outros, né, um pelo outro, fazia a vida na mata um local muito alegre, inspirador, né? Srila Prabhupada conhecia o talento especial de cada um dos seus discípulos, né? Muitos brahmacharis tinham residência fixa no templo, os sannyasis eles saíam para pregar, né? Por ordem de Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj dava Harikatha regularmente, muitos visitantes frequentemente visitavam a mata, como muitas vezes Srila Prabhupada estava ocupado em outros afazeres, nessas ocasiões Gurudeva se ocupava em falar Harikatha aos visitantes. Muitas pessoas se tornaram devotas depois de escutá-lo, mesmo quando ele não estava dando formalmente Harikatha, ele estava se encontrando com muitos visitantes, os quais tinham muitas questões. Ele foi outro motivo pelo qual esse foi o outro motivo pelo qual ele tinha que trabalhar. Depois ele tinha que trabalhar duro no seu serviço de edição, né? Toda a noite, assim. Então ele tinha pouco tempo. O Gurudeva, na verdade, o tempo dele era muito reduzido, né? Seu Prabhupada ele estava bem consciente dessas circunstâncias pessoais de cada um dos seus discípulos, né? E se algum discípulo possuía algum tipo de sofrimento, ele aceitava pessoalmente a responsabilidade de ajudá-lo, né? Srila Prabhupada ele costumava pessoalmente supervisionar a distribuição de prashada, né? Srila Gurudeva era um apreciador de doces, né? E Srila Prabhupada, sorrindo, chamava quem quer que estivesse distribuindo prashada. Ele dizia, em tom de brincadeira: ali está Pranavananda, ele é de Jissor. Você deve dar a ele um bom pedaço de rapadura, né? Porque esse é um local assim que se produz muita cana, né? Jissor, rapadura. O momento de tomar prashada sempre era uma ocasião muito feliz. Os irmãos espirituais costumavam brincar entre si. Em algumas ocasiões, os devotos arrancavam alguma prashada do prato um do outro, né? Ou davam alguma prashada a outro que sabiam que era sua favorita. Tudo isso estava acontecendo na frente da Prabhupada, o qual parecia muito satisfeito ao ver os seus discípulos tomando prashada de forma tão feliz. Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele gostava muito de Kirtana devocional, né? Sempre ele pedia a Gurudeva para cantar algum Kirtana para ele. Ele também pedia a Gurudeva cantar Kirtana em todos os festivais Vaishnavas, grandes encontros, em ocasiões especiais, semelhante ao Ratha Yatra, Jagannatha Puri, ou durante o Vraja Mandal Parikrama, né? Também tinha outros cantores que agradavam Srila Prabhupada, né? Vivek Bharati Maharaj, Sri Krishnadas Baji Maharaj, né? Que ele era chamado Swadhikarananda antes, esse era o nome dele, né? Sri Radharaman Brahmachari, que depois ficou conhecido como Srila Bhakti Kumud Shanta Maharaj, né? Em 1930, Srila Prabhupada instruiu os seus discípulos para pregarem a mensagem de Mahaprabhu no rádio, né? Então, todo domingo, Harikatha e Kirtana eram transmitidos pela rádio, né, de Calcutá. Eles foram pioneiros em dar Harikatha na rádio. Aí estavam Bhakti Hridai Bom Maharaj, Srila Sundarananda Vidya Vinod Prabhu e Gurudeva também. Ele cantava versos, né, do Gopinatha Vignapati de Srila Bhaktivinoda Thakur. Uma pregação de Prabhupada Bhaktisiddhanta já estava incomodando muito aos Goswamis de casta, né? E parecia que um conflito iminente estava para acontecer. Muitos conceitos que Prabhupada que Bhaktivinoda Thakur estabeleceu, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava pregando,
eles eram contrários, né, a esses preceitos dos Goswamis, né? Mesmo quando ele vivia em Mayapur, ele praticava bhajana, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele atacava as apas sampradayas, né? Essas falsas, né, sucessões discipulares, né, que tinham assim conceitos, interpretações assim desviadas das escrituras e também eles não praticavam muito e acabavam enganando mulheres, enfim. O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele atacava muito, né? E também os Smartanas Brahmanas, né? Os Goswamis de castas, eles insistiam, né, nessa ideia, né, de um Brahmana, nascimento bramínico, né, que você já é Brahmana porque você nasce numa família bramínica e você já é Guru porque você nasce numa família de um Goswami, né? Então, era um conceito que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele atacou muito, né? E isso causou muita constrangimento, né? Eles não gostaram disso, né? Porque na realidade eles estavam perdendo, eles tinham medo de perder a sua posição, as suas regalias, enfim, né? Na realidade eles falavam, né, que os Vaishnavas eles não podiam adorar Shalagrama Shila, né? E nem podiam dar iniciação, né? E Narottama Das Thakur, né, Shamananda Prabhu, porque eles aceitaram discípulos, isso era contrário ao Shastra, né, porque eles não vieram, né, de uma família bramínica, enfim. Que Mahaprabhu deu a Govardhana Shila a Raghunath Das Goswami porque ele era um Shudra, né? E assim foi. E por isso ele não podia adorar a Shalagram Shila, né? Isso era apenas para brahmanas, enfim. Eles estavam muito chateados assim, com a pregação de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então aí teve o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele foi... uma vez ele foi fazer um debate, né, com os Brahmanas. Ele foi dar um discurso assim, no qual ele é Brahma e Vaishnavismo. Né? Brahma e Vaishnava, uma coisa assim. Né? Foi famoso isso. No qual ele começa a glorificar todas as qualidades dos Brahmanas, né, primeiro, né? Depois ele vai falar dos Vaishnavas, da qualidade dos Vaishnavas, e vai falar que os Vaishnavas são superiores aos Brahmas, enfim. Na verdade era Bhaktivinoda Thakur que deveria ir, mas como ele estava doente, o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi, derrotou todo mundo ali. E eles estavam assim, muito chateados assim, com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que estava assim, né, derrotando todos esses conceitos, né. Então, em algum momento, né, quando no Gora Mandala, né, nesse Parikrama, né, então o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava com um grupo gigante, né, como 700 pessoas, né, entre eles, né, muitas mulheres, enfim, as deidades de Radha Krishna, eles foram, né, como fazer esse Parikrama. Então houve em Kuliagram, né, que é no Gora Mandala. Então ali já havia, na realidade, houve um primeiro confrontamento, né, assim, que na realidade, porque os Goswamis, né, os Brahmanas, eles tinham como já programado isso, eles queriam causar um conflito e atrapalhar o Parikrama, né, a peregrinação, né. Então nesse dia, como houve esse conflito, né, então eles não conseguiram dar Harikata, não conseguiram terminar o Harikata, não deram o Harikata, porque chegaram como uns malfeitores, uns bandidos mesmo assim, para intimidar os devotos. E então eles não deram Harikata. Aí no dia seguinte, né, como eles não tinham dado Harikata nesse dia, né, aí no dia seguinte o Prabhupada Bhaktisiddhanta mandou voltar, falou, vamos voltar lá, só que aí não deixaram as mulheres, né, de lado, assim, voltaram só com 200 peregrinos, né, e enquanto Sila Tirtha Maharaj ele dava Harikata, aí aconteceu que uma gangue de malfeitores, né, apareceu inesperadamente e começou a lançar tijolos nos peregrinos, né, e na trompa do elefante, né, que carregava a deidade, né. Então aí eles começaram a bater nos devotos mesmo, assim, foi uma coisa assim, muito sanguinária, assim. E Gurudeva levou uma tijolada na cabeça, começou a sangrar, né.
E teve um devoto, né? Como é que é o nome dele? Então, na verdade é o seguinte, eles começaram a tentar fugir, mas como eles fizeram tudo combinado, eles deixaram montanhas assim e pilhas assim de tijolos, né? Então todo mundo jogando tijolos nos devotos assim, e eles deram ordem assim que as pessoas não recebessem os devotos em casa. Então eles queriam fazer um massacre mesmo nos devotos, né? Mas claro, né? Assim, foi Bhakti Saranga, né, Prabhu. Ele foi capturado, né, ele conta que ele achou que ia ser sacrificado, que eles iam levar ele para sacrificar ele, iam matar ele, uma coisa assim. Né? E aí foi quando, pela astúcia, né, de Vinoda Bihari, né, para Brahmachari, né, ele que tinha que depois foi conhecido como Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, que ele tinha assim, umas afeições assim, muito parecidas com o próprio Bhaktisiddhanta. Ele era alto, assim, magro, enfim. Ele trocou de roupa, né, com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele entrou na casa de um grihari e os devotos saíram correndo, assim, todo mundo pro lado. E ele entrou na casa de um chefe de família, né, e eles trocaram de roupa. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta saiu vestido de branco e ele vestido de açafrão, e assim foi. Aí no final, aí houve uma comoção, né? Todo mundo se revoltou com isso, claro, né? E aí pediram para Prabhupada, a polícia chegou, enfim, e sugeriu a Prabhupada que ele tomasse providências legais contra os agressores, né? Mas ele disse que não, que realmente os malfeitores tinham feito um grande serviço, né? Porque de outra forma, como poderia Gaudiya Mata ter tirado tanto proveito desse acontecimento, sendo notícia na primeira página de todos os jornais, né? Bom, por muito tempo, Srila Guru Maharaj estava no Bhag Bazar Gaudiya Mata, dando Harikatha, editando, escrevendo para Gaudiya Mata, vários livros, né, supervisionando a impressão do material impresso para pregação. Mas sempre que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta ele ia viajar, né, ele levava Gurudeva, né? O Gurudeva acompanhava ele nas suas viagens, né? E aí, nesse momento, ele tinha uma associação muito íntima, ele expressava seus sentimentos a Gurudeva, né? A respeito de como estava o desenvolvimento em diferentes locais, na pregação, né? E também seus desejos para o futuro. E muitos conceitos internos eram revelados, né, para Gurudeva nesse momento. Né? E Gurudeva ele anotava tudo, escrevia tudo a respeito disso. Né? Bom, então Prabhupada nesse momento ele já manifestava, né, seus passatempos de doença, né? E ele estava sempre cantando, meditando, né? Então um dia ele estava sentado sozinho em seu quarto, quando o Gurudeva entrou ali, ele ofereceu sua reverência a Prabhupada, então ele abraçou os pés de lótus, né, de Srila Prabhupada contra o seu peito, né, com lágrimas em seus olhos, ele implorou a Srila Prabhupada, né? Prabhupada, eu não tenho boas qualidades. Eu tenho cometido muitas ofensas a seus pés de lótus. Por favor, perdoe-me e derrama sobre mim sua misericórdia. Por favor, dê-me o refúgio dos seus pés de lótus. Sem sua misericórdia, eu não tenho esperança. Então sua voz estava sufocada com emoção. Escutando isso, a Prabhupada também começou a chorar. Né? Aí, Sri Kundya Bihari Prabhu, né, ele fez uma lista de plantão para alguns devotos que estavam ali presentes, que poderiam estar com Srila Prabhupada, né, servindo, auxiliando Srila Prabhupada. Né? Ali estava, né, Sri Sridhar Maharaj, e também Gurudeva foi colocado na lista, Krishnananda Das, Krishnananda Brahmachari, E Gurudeva, depois ele escreveu no seu diário: eu estarei eternamente endividado com Sripad Kundya Bihari Prabhu por dar-me a oportunidade de servir a Srila Prabhupada quando ele estava manifestando seus passatempos de enfermidade. Então, na manhã do dia 31 de dezembro de 1936, Srila Prabhupada pediu a Srila Sridhar Maharaj para que cantasse a canção Sirupa Manjari Pada, né? Disse Narottama Das Thakur. Gurudeva sempre relembrava esse incidente. Né? Srila Maharaj hesitou, então Kundya Bihari Prabhu pediu-me para cantar essa canção, mas Srila Prabhupada não desejava que eu cantasse a canção.
Ele desejava que Srila Siddhara Maharaj cantasse. Por pedir a Srila Siddhara Maharaj para cantar Sirupa Manjaripada, ele nos deu a clara indicação da alta posição de Siddhara Maharaj. Né? Ele repetiu essas histórias muitas vezes. Né? Bom, por volta do dia seguinte, né? Por volta das 5h20 da próxima... Srila Guru Maharaj estava ao lado da cama de Srila Prabhupada. Repetidamente, Srila Prabhupada entrou em profunda meditação e disse: quem está aqui? Srila Gurudeva disse: sou eu, Pranavananda. Prabhupada. Srila Prabhupada disse: ó Pranavananda Prabhu? Ó Pranavananda Prabhu? Srila Gurudeva perguntou a ele: como o senhor está se sentindo, Prabhupada? Prabhupada disse: o que eu posso dizer? Hare Krishna, Hare Krishna. Essas foram suas últimas palavras. O próximo devoto que estava com a responsabilidade de cuidar de Srila Prabhupada era Krishnananda Prabhu. Srila Gurudeva foi de volta para o seu quarto, ele sentou ali pensativo. Será que Srila Prabhupada estará nos deixando agora? O que podemos esperar se ele nos deixar agora? O que eu vou fazer? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som dos passos de Sripad Krishnananda Prabhu. Ele disse: venha rapidamente, eu penso que o grande desastre já aconteceu conosco. Então se escutava um som de choro e lamentação por toda a Gaudiya Mata e todos os relógios da mata pararam imediatamente. Né? 5h30 da manhã. Né? Não, está aqui. 5h30 da manhã, uma quinta-feira, 1º de janeiro de 1937, Srila Prabhupada deixou esse mundo material para entrar em seus passatempos. Bom, por 13 anos consecutivos, Srila Gurudeva tinha se dedicado exclusivamente a servir Prabhupada Bhaktisiddhanta. Né? Isso tinha sido a sua vida e alma, né? Esse serviço na mata. Agora, então, essa tinha sido a morada de Gurudeva, onde ele encontrava a felicidade, esperança, o verdadeiro refúgio. Agora, nesse momento, o mesmo local tornou-se um local de muito sofrimento, porque qualquer coisa que ele olhava trazia uma memória da presença de Srila Prabhupada. Né? Então, Gurudeva, ele chorou muito, né? Assim, com muito sofrimento, né? E aí ele se relembrou, ele relembrou de uma canção, né, de Raghunath Das Goswami, né? Que ele fala, né, que quando Mahaprabhu partiu, né, que a colina de Govardhana era como uma jiboia, né, o Radhakunda era como a boca de um tigre, né, e o seu próprio ser como um corpo morto, né. Então por isso que ele falava isso, era pela saudade. Bom, mas Gurudeva, ele continuou, né, com seu serviço, com suas responsabilidades, né, como tinha feito antes, né. Dava Harikatha, né, fazia tudo como a vida seguia, né. Mas ele viu umas discrepâncias na conduta de alguns líderes da mata e Gurudeva começou a sentir grande desconforto. Ele não podia ser conveniente com isso, né? Porque em sua memória haviam os ideais de pureza de Srila Prabhupada. Sendo assim, depois de 2 anos, ele decidiu viver fora da mata e pregar de forma independente. Bom, depois de viver por mais um tempo na Gaudiya Mata, o Maharaj ele morou aproximadamente 1 ano em Nova Dwipa com seu amado irmão espiritual, Srila Siddhara Deva Goswami Maharaj. Né? E alguns irmãos espirituais também viviam ali nesse momento. Né? Depois eles saíram para abrir alguns programas na Bengala e outras partes na Índia. Né? E Gurudeva sempre se sentia muito feliz e confortável na companhia de Srila Siddhara Maharaj. Né? Por ele, o Gurudeva nutria uma grande confiança em sua sabedoria, erudição e discernimento em relação aos tópicos transcendentais. Eu também ia falar aqui que o Gurudeva sempre ele ia, né, nos Vyasapujas de Srila Siddhara Maharaj, glorificado Srila Siddhara Maharaj, né? Tinha uma afeição muito grande por ele. E antes da partida, né, de Srila Siddhara Maharaj, 2 dias antes ou 3 dias antes, o Gurudeva foi visitá-lo, né? E foi assim como uma coincidência divina. E aí o Srila Siddhara Maharaj pediu assim, implorou para ele, fica, ele ia embora, ele falou, não, fica, por favor, fica, porque eu estou sentindo que eu vou partir, eu vou embora, e você tem que fazer o meu samadhi. Né? O Gurudeva, aí depois de 2 dias, sei lá,
Sri Maharaj entrou no seu Nitya Lila e Gurudeva fez o samadhi dele, como tinha pedido seu irmão espiritual. Bom, no ano de 1946, a mãe de Gurudeva, né, Ramarnangi Devi, né, ela partiu desse mundo, né? Gurudeva sempre teve uma relação muito afetuosa com ela. Ele dizia que ela era muito devocional, amorosa, enfim, inteligente, né? Ela sempre, desde criança, encorajou ele a seguir a vida espiritual, né? Depois, um ano depois que ela abandonou o corpo, ele decidiu aceitar a ordem de renúncia. Então ele escreveu uma carta ao seu irmão, né, Nani Gopala, né? Ele fala, né, que ele fala assim que ele não tinha ele tinha perdido a comunicação, né, com o seu irmão devido às suas viagens, né? Mas ele estava muito assim comovido, né, pela partida da sua mãe, enfim. E aí nesse momento ele falou que ele queria aceitar sannyas, né? Ele falou assim: eu causei grande sofrimento, né? Eu sempre fui uma fonte de muita ansiedade para os meus pais, eu tenho feito vocês chorarem muito, né? Mas hoje Gopinata, né? Srila Gopinata, me inspirou a aceitar sannyas para que eu poderia adorar a Krishna sem nenhuma ansiedade em Vrindavan, né? Bom, ele falou outras coisas aqui. Ele falou: eu deveria pedir permissão à minha mãe, né, para tomar sannyas, mas como ela partiu, eu quero pedir permissão, que você peça permissão à nossa tia, né, para que eu tome sannyas, né? E se diz, né, que pouco tempo antes que Prabhupada partisse, né, ele queria dar sannyas para Gurudeva, né? Mas aí por algum motivo não aconteceu, né? Mas depois Prabhupada ele deu um sonho, né? Ele deu sannyas para Gurudeva, né? Ele canta, né, o mantra de sannyas para Gurudeva em sonho, né? Então, em 1947, Srila Guru Maharaj aceita a ordem de renúncia, né? Seu irmão espiritual, Srila Bhakti Gaurava Vaikanash Maharaj, no templo de Sri Sri Gauragadhadara, em Champahati, né? Bom, ele era um irmão espiritual que era muito erudito, né? O Gurudeva gostava muito dele, assim, era muito esperto em rituais, né? Então, na realidade, aí Gurudeva tomou o sannyasi dele, e o seu nome agora era Srila Bhakti Pramod Puri Goswami, né? Então, nesse caso, Bhakti Pramod significa aquele que é alegre em devoção. Um dia o seu irmão espiritual de Gurudeva, né, Atul Shankar, veio visitá-lo e disse: o famoso templo de Ananta Vasudeva de Kauna, pertencente à família real, né, ele precisa, o qual é muito antigo, mas a adoração da deidade não está sendo praticada de forma apropriada, né, e os membros da família querem que alguém, um santo Vaishnava, possa viver no templo, né, né? Então, quando eles chegaram, eles viram um estado assim deplorável do templo, né? E o Gurudeva disse: olha, eu com muita dificuldade eu consigo algum dinheiro para a minha manutenção pessoal, sendo assim, como eu poderia cuidar desse templo, né? Então, nesse momento, ele disse que havia sonhado com o Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? O Atul Shankar, né, veio e falou: eu sonhei com o Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, e ele havia dito que o templo de Ananta Vasudeva deveria ser dado a você, né? Então, aí ele escreveu para Bom Maharaj, né, que era um pregador que estava lá na Inglaterra nesse momento, tinha um contato com a família real. Enfim, fizeram os arranjos para que Gurudeva pudesse adorar a deidade, né? Então as deidades foram instaladas, né, no dia do Radhaspam, e no templo de Ananta Vasudeva, né? E um dia Gurudeva acidentalmente ele encontrou uma tapeçaria, né, escrevendo a deidade de Sri Ananta Vasudeva, né? E sobre a pintura da deidade, o nome da deidade estava inscrito, né? Sri Sri Golokanath. Vendo isso, Gurudeva ficou muito surpreso do documento legal que ele tinha visto. A deidade era referida como Sri Sri Ananta Vasudeva, né? Conhecido como Vaikuntanath. Não havia menção de Golokanath, né? Então ele ficou assim, na dúvida.
E aí ele perguntou, ele orou para a deidade e perguntou, né? Ele disse: meu querido senhor, seu nome é Golokanat? Ele perguntou isso, né? Depois, quando ele estava manuseando a tapeçaria para guardá-la, repetidamente uma senhora apareceu, né? Muito velha, né? A qual o cabelo era completamente branco. Eu começou a oferecer reverências para a deidade repetidamente, dizendo: Jaya Baba Lokanat, Jaya Baba Lokanat. O Gurudeva estava maravilhado ao escutar isso. Ele nunca tinha visto essa senhora antes e ele nem veria ela novamente. O Gurudeva começou a investigar esse assunto, mas não tinha escutado nenhum templo de Golokanat em Kauna ou em qualquer outro local. O Maharaj teve a realização que Yoga Maya, a energia ilusória do Senhor, a qual ele usava para incrementar seus passatempos, estava vindo e ele mesmo vindo a ele mesmo na forma de uma velha senhora e revelando a verdadeira identidade do Senhor, né? Quando Srila Gurudeva contou isso para os seus irmãos espirituais, todos foram da mesma opinião. Bom, Srila Guru Maharaj também visitava isso quando ele morava em Kauna, né? A Srila Maharaj frequentemente em sua mata, em Koladwip. Srila Maharaj ficava muito feliz de ver a Srila Guru Maharaj e sua mata. Eles podiam levar muitas horas discutindo Harikatha. Srila Maharaj costumava dizer em relação a Gurudeva: eu era júnior na Gaudiya Mata, né? Porque eu me uni muito depois. Mas Gurudeva sempre dizia: mas Maharaj, você era sênior para mim em todos os outros aspectos, né? Todos os discípulos de Srila Maharaj eram também muito afetuosos com Gurudeva, mas ele frequentemente dizia a eles: Baba, o que eu posso dizer para vocês? Vocês possuem um grande guru, eu não consigo imaginar a sua boa fortuna. Lembrando a respeito de sua associação com Srila Maharaj, ele disse muitas vezes: eu sinto grande felicidade e conforto estando na companhia de Srila Siddhara Maharaj. Quando eu escutei suas conclusões e realização a respeito das escrituras, eu senti como se eu estivesse com Srila Prabhupada. Srila Prabhupada mesmo tem glorificado seu conhecimento e realização das escrituras, e Srila Prabhupada sempre se sentiu inspirado na companhia de Srila Maharaj. Depois de sua partida, nunca passou nenhum dia, né, em que Srila Gurudeva não deixasse de glorificá-lo, né, e lamentar a sua ausência nesse planeta. Ele falava: eu sinto sua ausência em todos os momentos, e nunca vai existir ninguém como Srila Siddhara Maharaj. Às vezes ele falava para alguns discípulos de Srila Siddhara Maharaj, né? Eu tenho essa pergunta na mente, mas agora eu não posso mais perguntar para Srila Siddhara Maharaj. Se ele aparece para você num sonho, por favor, faça-lhe a pergunta, e pode ser que ele a responda para você em sonho. E acrescentava: eu não tenho devoção e boas qualidades, mas Srila Prabhupada me deu a sua misericórdia. E aqueles que estão perto de Srila Prabhupada, como Srila Maharaj e outros, né, têm muita afeição por mim, e eles conhecem tudo. Bom, uma vez Srila Guru Maharaj iria fazer uma longa viagem de ônibus. Ele quis se sentar no fundo, e quando o ônibus saiu, pegou as suas deidades e começou a adorá-las, como se estivesse em seu próprio quarto. Cantou todos os mantras completamente, absorto em seu puja, e se esquecendo completamente do seu meio ambiente. Algumas senhoras que estavam sentadas, né, perto, observaram tudo com grande reverência, mas ele nem percebeu a presença delas. Quando o ônibus chegou ao seu destino, Guru Maharaj percebeu a presença dessas senhoras e perguntou: elas estavam sentadas perto de nós? Bom, Srila Om Srila Bhakti Vibhuti Bhadana Goswami Maharaj, ele conta 2 incidentes, né, que ele presenciou, né? O mestre espiritual, né, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, nos mostrou muitos exemplos de como servir o Guru, até mesmo quando ele estava fisicamente incapaz de prestar serviços ao seu Gurudeva, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Uma vez, quando as mãos de Gurudeva estavam tremendo devido à sua idade avançada, 96 anos de idade, mesmo assim ele procurava manter seu serviço editando publicações, gaudias, né? Esse serviço lhe foi dado pelo seu Gurudeva, né? E devido a essa tremedeira que ele tinha, ele era incapaz de entender sua própria letra, né? Como eu. Só que eu sou muito jovem, né? Quando eu estiver velho. Então eu lhe pedi, né, que ditasse, e eu poderia escrever para ele.
Foi nesse momento que ele disse: esse seva de escrever para a publicação da Gaudiya foi dado pelo meu Gurudeva, Srila Prabhupada. Se ele não me deu o serviço de ditar e sim escrever, então como eu poderia incumbir a você esse serviço? Se eu sou incapaz de entender a minha própria letra, então é melhor para mim. Então é melhor para mim parar de escrever. Depois de expressar semelhante frase, seus olhos estavam cheios de água devido aos sentimentos de separação. E novamente ele expressou com a voz suave: ó Gurudeva, agora sou incapaz de realizar algum seva para a missão. Qual a utilidade desse corpo inútil? Por favor, permita-me partir daqui. Bom, aí ele vai contar outro incidente no ano de 1983, né, que eles estavam hospedados na Gaudiya Mata, e Gurudeva tinha 95 anos de idade, né, ele era, onde o padre Bhakti Bibhuda Goswami Maharaj era seu servo, né. O Srimad Gurudeva, ele era o editor da Chaitanya Vani, né, e publicava, né, os extratos gaudíacos Vaishnavas, né. Ele falou, né, e ele estava ali, né, preparando, né, ele estava esperando para preparar a cama, né, de Gurudeva, para Gurudeva dormir, né, mas ele acabou dormindo antes, né, ele falou, no quarto, né. Então o som do sino do Mangala, né, tocou, despertou ele, né, a Gurudeva, a esposa da Bhakti Vibhuda Goswami Maharaj. Ele estava, e ele viu que Gurudeva, né, estava ocupado em escrever a edição da revista. Ele perguntou: Srila Gurudeva, quando é que o senhor vai dormir? Nesse momento ele replicou: deixe-me finalizar essa pequena parte, isso vai levar poucos minutos. Então eu disse para ele que já era, né, Gurudeva, já era a hora do Mangala Arati. Né? Imediatamente Srila Gurudeva disse: agora eu tenho que cantar minha japa, agora já não é hora de dormir. Depois dessa conversa ele começou a cantar suas voltas de japa normalmente. Tirobhava Mahotsava, Srila Guru Maharaj. Bom, considera Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele estava vivendo no Radha Damodara, em Vrindavana, né? Ele muitas vezes se correspondia com o Guru Maharaj, né? E o Guru Maharaj costumava visitá-lo, né? Frequentemente, assim, algumas vezes costumava visitá-lo, né? Aí, e também conta-se que quando havia programas de pregação antes, né, quando eu devo conta, né, quando havia programas de pregação em Calcutá, né, onde Swami Maharaj morava, né, aí muitas vezes ali Gurudeva ele cantava nesses programas, Srila Maharaj que morava ali também ele pregava e Srila Prabhupada, né, Swami Maharaj Prabhupada, ele tocava Mirdanga, né? Eram momentos incríveis, né? Quem é afortunado, né, participou desse programa. Bom, em 1977, Swami Maharaj Prabhupada ele começou a manifestar seus passatempos de desaparecimento, né? E ele estava em Vrindavana, né? E quando o Gurudeva ele soube disso, ele foi visitá-lo, ele no Krishna Balaram, né? E o Gurudeva perguntou para ele como ele estava, né? Se ele estava muito doente, né? Ele respondeu ao Gurudeva, né? Eu tenho corrido atrás de dinheiro e fama, né? Swami Maharaj Prabhupada falando. E é por isso que eu estou experimentando muito sofrimento agora. O Gurudeva respondeu: Maharaj, você não tem corrido atrás de fama e dinheiro. Dinheiro e fama é que tem corrido atrás de você. Swami Maharaj Prabhupada disse que tinha ofendido muito seus irmãos espirituais durante o tempo que estava pregando. Ele estava pedindo perdão para todos, mas Gurudeva disse: você não ofendeu ninguém. Nós que não soubemos compreendê-lo bem. Né? O Swami Maharaj disse: Maharaj, você tinha o costume de cantar para Srila Prabhupada. Você poderia cantar para mim? Aí Gurudeva começou a cantar, né? Jai Radha, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Bom, e Prabhupada disse: poderia cantar Rupa Manjari Pada para mim também? Ele é uma canção que Prabhupada Bhaktisiddhanta gostava muito, né? Que ele pediu para cantar no momento antes, né, de ele abandonar o corpo. Gurudeva cantou, né? O Swami Maharaj disse: Maharaj, eu sei que você é um devoto puro, né? O Swami Maharaj falando para Gurudeva. E tem vivido uma vida pura dentro do Vaishnavismo. Será que eu posso lhe dar um presente?
E logo depois Swami Maharaj pediu para os seus discípulos trazerem prachada para Gurudeva, né? Então, os anos passaram, né? E Guru Maharaj lembrava desse incidente, né? E ele pensava, né? Mas qual o presente que ele queria me dar, né? E não me deu, né? Porque prachada é uma coisa que todo mundo dá normalmente, né? Isso não era presente, né? Aí Gurudeva, depois de muito, né? Assim, aí ele teve uma visão, assim, que o presente era que Prabhupada queria que ele cuidasse dos discípulos ocidentais, né? Esse era o presente que Prabhupada estava pedindo para ele, né? Na realidade, o que aconteceu também foi que antes, bem antes, quando Swami Maharaj Prabhupada voltou, né, do Ocidente com seus discípulos ocidentais, né, e ele, uma vez ele convidou seus irmãos espirituais para tomar prachada, e os discípulos ocidentais que cozinharam. Então os irmãos espirituais não quiseram tomar prachada, né, porque, claro, né, os ocidentais, enfim, aquela coisa, eles eram muito ortodoxos, e Gurudeva também não tomou prachada. Aí tem um momento que Gurudeva escreve para a própria, depois de alguns anos, ele está cuidando de um templo, né, e ele está precisando de ajuda financeira, né, para reformar o templo. Aí Prabhupada, né, foi muito forte, porque ele falou, você não pode aceitar o dinheiro contaminado dos meus discípulos, né, então melhor não vou mandar nada, uma coisa assim. E ficou aquele... E aí depois esse passatempo todo, né, terminando que Gurudeva aceita a prachada, né, dos ocidentais, enfim, e o verdadeiro presente era aceitar discípulos ocidentais, né, cuidar deles. Então Gurudeva ele gastou muito tempo, ele passou muito tempo de sua vida em responder cartas com suas próprias mãos, né, que ele recebia. Né. Todas as cartas que ele respondia eram dotadas de muitos sentimentos devocionais capazes de instruir a todos dessa forma, né. Além de adorar a deidade com todo esmero e dedicação, pregar em vários programas de maneira extensiva, ele mesmo escolheu uma terrível vida de pobreza, podendo dormir na varanda e comendo muito pouco. Todo o dinheiro que ganhava ele gastava no serviço devocional. Durante toda a sua vida, ele manteve o hábito de ficar até altas horas da noite escrevendo e lendo artigos, né? Assim foi a sua vida inteira, de inteira dedicação, sem ter tempo para si mesmo, e sempre pensando no bem-estar dos demais. Bom, aí Gurudeva ele conta, uns passa do Chamarás conta outro passatempo aqui, né? Que quando ele morava, né, em Nilachala, né, Jagannatha Puri, ele disse que sempre tinha um convidado, né, que vinha visitar a mata, né, visitar a Gurudeva, né? E ele escutava a Harikatha de Gurudeva falava o Bhagavata, né, da Harikatha, e com a mesma a bolsa que ele entrava na mata, ele saía logo em seguida e comprava peixes, né? Ele viu isso, né? O Vasula Bhakti Vibhuti Badango Chamaraj, ele viu isso, né? Aí ele falou para Gurudeva e disse: todos os dias aquele cavaleiro vem e pede para escutar Harikatha, e logo depois de sair ele se dirige ao mercado para comprar peixes e o leva em sua bolsa. Acho que Gurudeva não deveria perder seu tempo falando com um semelhante indivíduo, né? Que sabia, né? Gurudeva não tinha muito tempo disponível, né? Ele escrevia às altas horas da noite, tinha que cantar japa, enfim, né? Queria proteger, né, o guru, né? A resposta de Gurudeva foi: eu não estou perdendo tempo em falar Harikatha. Você não conhece o verdadeiro valor do chamado Bhagavata. Qualquer pessoa que estiver interessada em escutar o Bhagavata deve ser objeto de nossa misericórdia. Porque se uma pessoa está interessada em ouvir sobre Krishna, é meu dever falar a respeito de Krishna para ele, independentemente se ele vai comprar depois peixe. Mas também ele contou, né, que Gurudeva ele ia tomar, depois que ele comia, né, ao meio-dia, né, assim, ele tirava uma sonequinha, né? Logo depois, quando ele acordava, era a hora dele dar Harikatha. Não importando se tinha uma pessoa para escutar ou se tinha 10 pessoas. Ele fechava os olhos, começava a falar. O Harikatha fluía de sua boca, sem levar em consideração o tamanho, né, da audiência, né? Ele contou também que Gurudeva sempre viajava de trem, e ele viajava de terceira classe, né? Quem já viajou na Índia, né, sabe o que é isso, né? E esse desconforto incrível, mas ainda mais para Gurudeva, que tinha uma idade tão avançada, né?
mas ele tinha muito respeito pelo Lakshmi que ele conseguia, né, para servir Krishna. Ele economizava para utilizar tudo a serviço devocional. Então aí também se conta, vamos para o Bhakti Vibhuti Bhadananda Maharaj, ele conta que eles chegaram uma vez em Calcutá, na estação ferroviária, né, e sugeriu, né, que se pegasse um táxi, né, para ir ao templo, né, porque tinha muita bagagem, né? Então o Guru Maharaj ficou muito infeliz, né, com essa sugestão e disse que sempre a gente deveria ter muito cuidado com o Lakshmi que coletamos para o serviço a Krishna e jamais deveríamos gastá-lo de forma desnecessária. Então ele sugeriu que se pegasse um caminhão, né? Um caminhão que transporta a gente, na Índia tem essas coisas. Mas isso era um transporte muito rudimentar, perigoso, ainda mais para uma pessoa dessa, na carroceria, né? Seria algo muito perigoso. Então, um espaço Bhakti Vibhuti Bhadananda Maharaj, ele rejeitou essa alternativa, né? E ele falou, então, vamos tomar uma rickshaw, né? Uma bicicleta, né, que tem na Índia, né? A rickshaw é uma coisa muito baratinha. O Gurudeva também rejeitou semelhante proposta e decidiu que deveriam ir a pé ao templo, né? Aí foram a pé. Aí depois o Gurudeva conta que um espaço da Bhakti Vibhuti Bhadananda Maharaj, que sempre quando ele ia, ele fazia o arranjo para que alguém fosse buscar para não ter esse transtorno. Bom, e também fala que Gurudeva ele costumava escrever do lado contrário dos convites que recebia, né, de outras matas para economizar o Lakshmi de Krishna. Ele pensava, apenas um lado do papel tem sido usado, por que deveríamos desperdiçar o papel? Uma vez que ele recebeu a mensagem de um cartão, ele então respondeu a mesma do outro lado do mesmo cartão. Bom, tem uma vez que um devoto ele buscava associação com o Guru Maharaj, né, em Nova Mayapur, né? Então ele convidou o Gurudeva para visitar Vrindavana, né? Ele falou, Maharaj, vamos visitar Vrindavana, faz tempo que o senhor não vai a Vrindavana, eu gostaria muito de levar o senhor ali para você pregar ali. Aí o Gurudeva falou, não, eu estou muito velho já, uma viagem tão longa de trem vai me fazer mal, né? Vai ser muito desgastante. O devoto falou, não, eu vou levar você de avião, não vai ter que ir de trem não, né? Então ele convenceu de uma maneira ou outra, convenceu o Gurudeva a ir a Vrindavana, né? E eles ficaram hospedados no Vrindakunda, né? Então logo que chegou ali no Vrindakunda, o Gurudeva começou a passar mal. Começou a se sentir muito mal, assim, falta de ar, né? E eles saíram correndo para buscar um balão de oxigênio que não tinha em Vrindavana. Então foram em Delhi, né, e buscaram o balão de oxigênio, assim, para que o Gurudeva pudesse respirar, né. Mas o negócio foi que quando o Gurudeva melhorou um pouquinho, né, ele falou, né, Babu, me desculpe, você me trouxe aqui, né, falou para o devoto, né, você me trouxe aqui para que eu pudesse vir e agora eu não consigo fazer nenhum serviço, não consigo falar de Krishna, né. O devoto ficou com vontade de se matar, né, quando viu isso, né. Claro, depois ele melhorou, né, ele deu Harikata, né. O tempo aqui também, uma vez estava Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj, né, estava lá no Vrindakunda também, né. Nesse momento ele viu Guru Maharaj, né, chegar no Vrindakunda com 100 anos, né, de idade, né, quase 100 anos, assim, acompanhado, né, do seu servo, e Gurudeva começou a fazer a circunambulação em volta do templo, né, prestando reverências, dandavats, né, com 100 anos. Né. Então ele fez isso assim, em cada esquina do templo, né. E imagina, para uma pessoa dessa idade, né, e o esforço tem que ser. Então, quando acabou tudo isso, Srila Tripurari Goswami Maharaj ele disse, agora acabamos de presenciar uma genuína aula do Srimad Bhagavatam. Bom, então, quando os visitantes, né, chegavam, né, na mata, né, então Gurudeva ele dizia, né, essas pessoas todas foram atraídas por Mahaprabhu, né, mas os discípulos ocidentais, né, as pessoas que vinham visitar ele falava, mas o que eu posso dar para elas? Eu não consigo falar um bom inglês. Se algum dos residentes da mata sabe um pouco de inglês, então eu posso falar para os visitantes e eles podem escutar a tradução. E eles ficaram felizes com isso, né?
O fato é que Gurudeva ele tinha um bom inglês, né? Mas devido à sua humildade ele pensava que seu inglês não era adequado, né? E muitas pessoas ficavam surpreendidas com o belo inglês que ele possuía, mas muitos que vinham visitá-lo estavam felizes simplesmente de vê-lo. Não precisavam escutar nada dele, né? Então, quando as pessoas vinham, né, para indagar sobre ele, ou seja, quando tinha alguma controvérsia filosófica ou qualquer coisa, e eles queriam uma conclusão final, eles iam a Gurudeva. Né? Gurudeva era muito respeitado, né? E tudo que Gurudeva dizia era considerado como verdade mesmo. Né? Então, independente da missão que viessem, não importando quem fosse, Gurudeva estava sempre disposto a instruí-los, né, de qualquer maneira. Né? E ele sempre falava a verdade, assim como ela é, né? E baseado nas escrituras. Né? Aí uma vez também vieram uns discípulos ocidentais e começaram a pressionar muito o Gurudeva, assim, fazer muitas perguntas, né? E nesse momento, claro, o Srila Purana Goswami Maharaj, porque ele tinha estudado Bengali, ele sabia um pouco de Bengali, né? E quando os devotos faziam um monte de pergunta, e quando eles estavam indo embora, né, Gurudeva falou, né, para o seu servo, falou assim: eles são muito bons para formular perguntas, mas não são muito bons para obter as respostas. Né? Uma vez um suposto devoto que estava algum tempo morando na mata, que tinha um serviço administrava o Lakshmi, né? No tempo acabou roubando todos os fundos da mata e fugindo com tudo que havia roubado. Quando Srila Gurudeva foi informado a respeito do acontecimento, ele disse sem se perturbar: um ladrão, Hari, me deu, outro ladrão, Hari, me roubou. Bom, em uma ocasião, Guru Maharaj estava dançando na frente da carruagem, no seu Jagannatha, um batedor de carteiras veio, tirou um pouco de dinheiro da sua carteira. Um brahmachari vendo o incidente, agarrou o ladrão pelo seu braço e gritou: eu consegui agarrá-lo. Sri Gurudeva falou: ele não ficou satisfeito, ele repreendeu: se ele deseja pegar o meu dinheiro, não tem problema, entregue para ele. Porque ele estava, né, em bava, né? O devoto tirou ele desse bava, né? Imagina, tá num bava. Bom, o Guru Maharaj ele observava sempre os recados praticando Nirjala Upavasha, jejum completo, sem tomar água, com constante canto e harikatha por longo tempo. Ele não esperava que todos seguissem os recados da maneira que ele seguia, né? Mas que todos jejuassem de grãos e feijões nesse dia. Né? Interessante. O Guru Maharaj observava que em algumas vezes os devotos experimentavam extrema frustração, desamparo e desânimo em suas vidas. Nesse momento em que eles deveriam orar sinceramente diante de Krishna, o Gurudeva finalizava: cada momento em que eu chorei na frente de Krishna, o Senhor sempre me respondeu. Isso que legal. Quando alguns discípulos ou alguns outros devotos vinham inquirir a respeito de assuntos muito confidenciais, por exemplo, Siddha Pranali, Sri Guru Maharaj se sentia muito desconfortável. Ele dizia que Prabhupada Bhaktisiddhanta jamais... ou seja, a gente não deveria se ocupar em assuntos que eram diferentes, que eram além da nossa qualificação espiritual, né? Em algumas ocasiões ocorria quando aconteciam essas perguntas, Sri Gurudeva tinha algumas respostas pouco usuais, né, para cada ocasião. Uma vez um devoto que veio indagar sobre Siddha Pranali, Gurudeva respondeu: você quer saber sobre batata cozida? Que Siddha também pode indicar alguns vegetais cozidos, né? Batata cozida, você quer saber como faz batata cozida? O devoto ficava sem saber o que falar, né? E em outras ocasiões ele respondia: Babu, você está cantando japa. Quando você está cantando japa, você chora de sentimento de separação por Shrimati Radharani? O devoto dizia que não, né? Então Gurudeva continuava: sendo assim, não desperdice o meu tempo e o seu também. Né? E ele às vezes falava: por que você não me pergunta a respeito de como melhorar a japa, o sadhana? Eu gosto desse tipo de pergunta. Bom, quando o Gurudeva estava em seu quarto, né, Gurudeva não queria que ninguém sentisse alguma inconveniência. Por exemplo, antes de ir ao banheiro, ele perguntava a todo mundo que estava no quarto se necessitava ir ao banheiro. Né?
Se alguém lhe fazia algo de bom, ele ficava agradecido com essa pessoa para o resto da vida. Algumas vezes essa pessoa podia fazer algo equivocado, mas Gurudeva não ficava irado com ela, ele dizendo que ele estava endividado com ela. Ele costumava dizer, se alguém nos ajuda, não podemos esquecer isso, né? Ele nos dizia que deveríamos manter sempre o sentimento de gratidão. Quando Gurudeva viu que seus discípulos excessivamente julgavam os outros, ele não gostava disso, ele queria que as pessoas, ele achava que as pessoas deveriam ser tratadas com simpatia, respeito, né? E ele dizia, então logo vemos que uma pessoa tenha caído, nós não deveríamos julgá-la, porque nós não sabemos o quanto ele tem chorado em frente a Krishna e o tanto que ele tem pedido para ser perdoado. Sem considerar isso, nós não poderíamos dizer alguma coisa áspera ou cruel. Então, quando se faziam algumas reformas estruturais no templo de Kauna, um engenheiro foi contratado para realizar o serviço. Quando ele chegou ao templo, o Guru Maharaj lhe ofereceu dandavats, apesar que nesse momento ele já era um sannyasi muito respeitado, né? Ele sempre foi muito agradecido a todos, né? Para ele todo mundo era importante. Tudo tinha o seu valor, nenhum detalhe podia passar em branco diante de sua visão. Ele relacionava tudo com Krishna. Então foi o incidente do Vyasapuja de Gurudeva 100 anos, né? Quando foi 100 anos, fizeram uma grande festa, iam celebrar, né? Devotos, né, de todo lado do mundo iam chegar. Então ele começou a fazer um discurso, né? E assim, resumindo, que ele falava que, ele dizia, eu sou verdadeiramente indigno de semelhante atenção, mas meu mestre espiritual está sentado no altar ali, ao lado dele, todas as minhas deidades adoráveis e também os acharyas predecessores. Eu sou apenas um dos seus insignificantes servos, né? Ele falou, eu tenho rendido todas as coisas aos seus pés de lótus, ao meu mestre espiritual, e tenho caído à sua porta. Eu peço que você reconheça que eu sou o seu cachorro e você é meu mestre. Você me atará perto de sua pessoa e cuidará de mim. Eu permanecerei perto de sua porta e eu afugentarei os ladrões e outras pessoas perigosas, mantendo eles do outro lado do fosso. Cada dia eu, com alegria, comerei os seus remanentes, os remanentes dos devotos, os quais têm comido sua prachada, né? Quer eu esteja sentado ou deitado, eu irei apenas pensar em seus pés de lótus. Qualquer hora que você chamar, eu irei dançar em sua direção. Eu nunca pensarei em minha própria manutenção, em minhas necessidades. Ficarei muito feliz com esses sentimentos. Ele, citando, ele como de Bhaktivinoda Thakur, né? Aí ele disse, né? Ele disse, eu sou um cachorro do meu mestre espiritual. Todos vocês têm oferecido adoração para o meu mestre espiritual, Prabhupada. Eu sou o cachorro de estimação que está sentado aos seus pés. Como vocês adoraram meu Gurudeva, uma ou duas flores têm caído sobre o meu corpo, sobre o corpo do seu cachorro. Isso não é adorar o cachorro. Isso é adorar minha deidade adorável. Muitos devotos vieram, né, de terras estrangeiras, enfim. Isso me dá grande prazer. Se eles entenderem o verdadeiro significado desse puja, eles me farão mais felizes ainda, né? Aí ele continua, né? Eu sou simplesmente o cachorro de Prabhupada. Nada mais, eu apenas oro para todos vocês para que eu possa me tornar um cachorro e latir repetidamente. Cantem os nomes, apenas cantem os santos nomes. Haridas Thakur costumava cantar 3 lakhs, né? E, além disso, ele pregava, né? Srila Prabhupada aceitou o voto de cantar 100 bilhões de nomes, ou 3 lakhs por dia, por um período de 10 anos. Nós podemos começar cantando, né? 4 voltas por dia, né? Mas gradualmente nós deveríamos chegar a 64 voltas. Eu tenho falado e latido como um cachorro aqui por alguns poucos minutos, dizendo qualquer coisa que vem na minha mente.
Não apenas devemos cantar os nomes, mas devemos pensar em dar satisfação para Cristo. Eu sou um homem velho, minha memória está falhando, então, por favor, me perdoe. Tudo que eu quero salientar é que nós deveríamos cantar constantemente, e não somente isso, temos que tentar cantar com muita atenção. Bom, depois desse discurso, né, que ele se intitulou várias vezes como sendo um cachorro dos Vaishnavas, não tendo qualificações, né, para nada, né, os devotos ficaram assim, perplexos, né? Nunca haviam visto isso antes, né? Um acharya, né, tão respeitado, né, sênior entre os Vaishnavas, né? Havia praticado o caminho da devoção por 90 anos, a vida inteira dedicado ao serviço desinteressado, né? 60 anos escrevendo artigos, livros, notas de seu Prabhupada, enfim, elaborando outros livros. Nesse momento, todos estavam esperando por suas palavras, mas ninguém poderia imaginar que ele seria tão humilde, ao ponto de pedir desculpas pela sua idade, falta de memória, apesar que todos ali presenciaram como ele pôde citar muitos versos e trechos das Escrituras com muita precisão, né? Muitos de seus discípulos ficaram um pouco constrangidos quando o Gurudeva começou a intitular-se como um cachorro do cachorro, né? Toda hora falar isso do seu guru. E se algo estava sendo oferecido para ele, isso não passava de um remanente que acabava de cair da mesa que estava sendo oferecido ao seu guru. Essas palavras foram muito duras para alguns de seus discípulos, que se sentiram muito incômodos com tudo que estavam ouvindo, né? Quando o Gurudeva estava manifestando seus passatempos de velhice, enfermidade, né, ele ficava imobilizado em sua cama, mas em um momento ele disse: hoje eu fui ao Garbha Mandir, né, que é o templo, o quarto do templo. Né. Eu dei uma olhada em todas as coisas ali e, por favor, peço ao Pujari para deixar tudo limpo. Então, seus discípulos, né, que estavam acompanhando ficaram surpresos com aquela afirmação. Eles foram dar uma olhada no quarto interno do templo e perceberam que muitas coisas ali estavam realmente muito sujas e transmitiram ao Pujari, né, que tomasse os procedimentos necessários. Né. Também se conta que uma vez o Guru Maharaj chamou um dos seus discípulos, né, e disse: eu fiquei surpreso porque na última noite eu tive um pesadelo. Quero que você vá ao templo e pergunte ao Pujari se aconteceu alguma coisa com as deidades na última noite. Você deve me dizer a verdade. Então o Pujari disse: na última noite, Gadadhara se inclinou em direção a Krishna. Deixou, né? Gadadhara, né? Se inclinar em direção a Krishna. Quando alguém lhe dava uma roupa, né, ele ficava assim muito... ele queria saber, ele inspecionava, se ele via se era roupa de boa qualidade, ele perguntava: por que vocês estão gastando com semelhante roupa para mim? Né? E mesmo que seus discípulos pudessem responder que haviam ganhado, né, ele falava: não, mas ainda assim essas roupas são muito finas para mim. Né? Se alguém oferecia para ele uma coalhada, ele perguntava: quanto de leite se necessita para fazer essa coalhada? Quanto custa o leite? Por que vocês estão gastando tanto dinheiro comigo? Se algum visitante perguntava: como você está, Maharaj? O Gurudeva falava: nem sequer pergunte sobre mim. Eu tenho me tornado completamente inútil. Eu estou apenas consumindo esses alimentos. Né? Bom, algumas pessoas achavam impressionante que Gurudeva, apesar de estar no século XX, ele nunca tinha visto um filme ou assistido televisão. Né? Quando os discípulos de Guru Maharaj disseram que tinham vontade de escrever uma biografia para ele, né, ele pensou que isso seria uma ideia ridícula. Né? Ele sorriu e brincou em relação a isso. Ele disse: você se lembra qual era o meu apelido de infância? Eu era chamado de Tino, porque minha mãe me comprou da parteira por 3 conchas. Mas então, esse era o meu valor, 3 conchas. Mas os discípulos insistiram, né, e ao final ele começou a contar algumas histórias da vida dele, né? E quando eles começaram a fazer algumas entrevistas com ele, né, para gravar as conversas, ele disse, né: eu não entendo por que deveria haver uma biografia ao meu respeito. Que boas qualidades eu possuo. Isso é ridículo. Isso me faz rir. Por que alguém desejaria ler a biografia de uma pessoa tão insignificante como eu? Essas últimas palavras que ele havia dito estavam carregadas de tanta sinceridade e sua voz tinha um tom tão forte e de humildade que todos que escutaram isso ficaram aturdidos. Lágrimas vieram de seus olhos e ele não conseguia falar. Pois ele disse: eu tenho um pedido, por favor, assegurem-se que essa biografia não se torne uma chacota, porque acho que vocês vão me glorificar demasiadamente. Considero a mim mesmo muito insignificante em conhecimento e inteligência. Ainda que eu seja forçada
a honra de todos vocês, uma vez que eu sou o presidente, né, da Gopinatha Gaudiya Mata. Entretanto, eu não me considero um guru. Tenho sempre dito que eu ofereci a vocês todos os meus pés de lótus Prabhupada. Bom, no 28 de abril de 1999, né, em Jagannatha Puri, por volta das 3 horas da manhã, Guru Maharaj disse que não estava se sentindo muito bem. Então, os médicos chegaram e sentiram que ele tinha dificuldade para respirar, decidiram interná-lo e levá-lo a Calcutá, né? Bom, o Gurudev ficou um mês no hospital em Calcutá e durante esse tempo ele ficou cantando fortemente o santo nome, quanto ele podia. Na maioria do tempo ele cantava Mahamantra Hare Krishna e em alguns momentos cantava alguns versos, né? Os doutores, né, enfermeiros ficaram admirados, né, por causa disso, né? E o tratavam como se fosse um guru, o guru deles, né? Bom, aí em maio ele recebeu alta, né, deixou o hospital, mas estava ainda muito debilitado para visitar Jagannatha Puri, né? Aí ele ficou num flat assim, né, que alugaram, né? Mas ele nesse momento, em algum momento os discípulos estavam fazendo um kirtan, né? E Gurudeva ainda estava muito doente ainda, mas ele começou a olhar atentamente para o teto e perguntaram para ele: Guru Maharaj, o senhor está vendo alguma coisa? Gurudeva disse: sim. O senhor está vendo Krishna? Não. O senhor está vendo Mahaprabhu? Não. O senhor está vendo Radharani? O Gurudeva respondeu fortemente: sim. Em outubro foi celebrado o seu Vyasa Puja, né? E grandes Vaishnavas apareceram ali, né? Como Srila Bhakti Vigyam Bharata Goswami Maharaj, Bhakti Kumud Shanta Goswami Maharaj e outros. E Srila Bhakti Vibhuti Bodhani Goswami Maharaj se aproximou de Gurudeva e disse: muitos Vaishnavas estão vindo a participar do seu Vyasa Puja. Nós sabemos que o Senhor está muito fraco para ir ali, mas eles gostariam que o Senhor falasse algumas palavras para eles. Mas Gurudeva, respondendo com extrema humildade, disse: minha voz agora está parecida como a de um pato. Então alguns discípulos cantaram, né, do lado da cama dele ali. Foi isso. No fim de outubro, na costa da Orissa passou um terrível ciclone, considerando como um dos piores de todos os tempos, né? Apesar de tantos sinais não auspiciosos, aqueles que amavam Gurudeva tinham a esperança que ele se recuperasse, né? Então muitos buscadores espirituais de todo mundo estavam vindo para a Índia, né? Inclusive eu, com a esperança de tomar a iniciação de Srila Gurudeva enquanto ele permanecesse no planeta, né? Bom, os que não conseguiam viajar para a Índia, Srila Bhakti Vibhuti Bodhani Goswami Maharaj, ele foi para o Ocidente, estava iniciando pessoas, né, na Flórida, Bolívia, enfim, Estados Unidos. Então fizeram uns exames nele e não acharam nenhuma doença, né? Ele tinha 102 anos de idade, né? 3 ou 4 dias antes que Gurudeva partisse desse mundo, ele já não estava falando mais, mas repetidamente e bem alto repetiu esse verso: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam prabhartate mataba janteman buddhavavasa mavitaha, né? E no dia do desaparecimento do Gurudeva, ele estava ouvindo Kirtana, ele repetiu esse verso, ele estava ouvindo Kirtana, e estava com seu olhar fixo na foto de Srila Prabhupada Nishinradeva, né? E Sri Jagannatha. Domingo, dia 21 de novembro, foi um dia normal em todos os aspectos. Nessa noite, né, Sripad Bhakti Prachara Prabhu, bom, e outros devotos, entre 10 e 2 da manhã, em algum momento eles estavam todos ali, né, pendentes assim, de Gurudeva. Aí se tocou o sino de Nabanda Prabhu, Madhapriya Prabhu, todos chegaram ali e ao quarto de Gurudeva. Ele estava Sripad Gopinatha Prabhu. Esse Gurudeva estava deitado, cantando suavemente, né? E às 2h10, Srila Gurudeva parou de respirar, né? E Dinabanda Prabhu disse para Gopinatha Prabhu: Srila Guru Maharaj partiu, né? Nesse momento, né? Dia 22 de novembro de 1999, às 2h10 da manhã, em Jagannatha Puri, né? No dia do Rasa Purnima.